Como melhorar o serviço de celular e internet no Brasil? Preocupada com as inúmeras reclamações dos consumidores, a Câmara dos Deputados criou uma subcomissão para tratar deste assunto. O objetivo é melhorar a fiscalização do setor e a qualidade do serviço. Veja na reportagem da TV Câmara. Quem usa celular desfia uma interminável lista de problemas. Muita queda na linha, muito ruído, não é estável, né? Às vezes a gente está falando com a pessoa, a linha cruza, às vezes você não consegue sinal. Existem 250 milhões de celulares ativos no Brasil, mais de um por pessoa. E de acordo com o Procon, historicamente as empresas de telefonia são campeãs de reclamações dos consumidores. Por causa disso, a Agência Nacional de Telecomunicações suspendeu as vendas de chips de celulares e de acesso à internet de 3 das maiores operadoras do país e exigiu delas a apresentação de um plano de investimentos para o setor, medida que não aumentou a confiança do consumidor na melhoria dos serviços. São medidas paliativas, né, irmão? Melhora mesmo, acho que deve melhorar alguma coisa, né? Mas não na totalidade. Em compensação também a infraestrutura, aquilo que eles têm que fazer para que realmente nós tenhamos uma telefonia, digamos assim, de boa qualidade, realmente eles não fazem. Eu acho que foi um abuso realmente que aconteceu, que o pessoal não estava investindo na qualidade e mais na quantidade, né? Eles vendiam, só queriam mais clientes e não pensavam em como atender todo mundo, né? E foi isso que aconteceu. Na Câmara, os deputados também querem medidas mais efetivas. Por isso, criaram uma subcomissão dentro da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para tratar apenas de telefonia móvel. Se, por exemplo, o impacto na rede de transmissão está sendo dado pelos telefones pré-pagos, com minutagem liberada para falar entre si na mesma companhia, nós temos que ter uma medida para combater isso, para evitar que isso congestione a rede. Se, por exemplo, o que está impactando são excessos de interurbanos gratuitos, nós temos que ter uma medida para combater isso. A sociedade tem que conhecer o problema, a alternativa de solução para que ela possa optar. Para o relator da subcomissão, apenas a apresentação de um plano de investimentos é pouco. Ele defende que as vendas deveriam se manter suspensas até que os problemas fossem de fato resolvidos e acusa a Anatel de ser ineficiente na fiscalização do setor. Nós, na verdade, não queremos isso. Nós queremos que mantenha-se a proibição da venda dos telefones até que o problema seja solucionado. Porque a Anatel cometeu um erro que é de não fiscalizar e acompanhar a falta de investimento neste setor, uma vez que os índices de reclamações em todo o país são muito altos. Aliás, o mais alto do país tem a ver com a telefonia móvel. Penas maiores para casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. O projeto foi aprovado no Senado e, se não houver recurso, segue direto para a Câmara. Veja o que muda com a proposta na reportagem da TV Senado. 34 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência só nos 4 primeiros meses deste ano. Os números são do Disque 100, o Serviço Nacional de Denúncia, e representam um aumento de 71% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, 11% sofreram abuso sexual. E no caso do Brasil, os países da América Latina e Caribe, esse é um cenário de difícil enfrentamento, muito por conta não só de ausências de políticas, mas também por uma dimensão de cultura, né? Uma lógica muito sexista, muito racista e sexista, que acaba determinando essas relações com crianças, com maioria de meninas e meninos vítimas de exploração sexual. Muitas vezes, o abuso acontece dentro de casa. É um tipo de delinquência que muitas vezes mexe com fatores familiares, sociais, e não é raro acontecer de os pais ou os responsáveis ocultarem o fato das autoridades, até porque muitas vezes esses crimes são praticados no ambiente doméstico. Desde a década de 90, o Brasil tenta mudar essa realidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ampliar a proteção aos menores e combater casos de exploração sexual infantil. O Senado acaba de aprovar um projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Não é tolerável, né, que pessoas inescrupulosas
vendam corpo de crianças, principalmente de crianças pobres e de adolescentes, principalmente do Nordeste brasileiro. E nós não podemos permitir que esse país maravilhoso, com praias belíssimas, com cidades belíssimas, com toda essa condição, venha para aqui pessoas inescrupulosas que utilizam, né, do chamado turismo sexual. Entre as mudanças está o aumento da pena para quem submeter menores à prostituição ou exploração sexual. E ainda para quem facilitar ou estimular essas práticas, inclusive pela internet. É o caso do proprietário, gerente ou responsável pelo local em que a violação ocorrer. A punição passa de 4 a 10 anos de prisão para 6 a 12 anos. O projeto também prevê campanhas institucionais e educativas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A União deve colaborar com o trabalho desenvolvido por estados e municípios. Será criado ainda um selo para premiar as iniciativas públicas e privadas que ajudem a combater esse tipo de violação. O que para nós essa legislação evidencia, o projeto de lei evidencia, é que, novamente, mais e mais pessoas e cada vez mais a sociedade está se pronunciando, está reconhecendo a necessidade de fazer justiça, de resgatar direitos de criança e adolescência. Para o procurador Rogério Schietti, não basta aumentar as penas. O que é mais efetivo para o combate à exploração sexual de crianças é a efetiva fiscalização. Enfim, não adianta termos leis muito rigorosas se nós não temos agentes públicos que se encarreguem de fiscalizar o cumprimento por parte de estabelecimentos comerciais e por parte de instituições das regras, dos deveres que a lei impõe. O autor da proposta, senador Renan Calheiros, já se mobiliza para garantir a aprovação na Câmara dos Deputados. Eu vou pedir um encontro com o presidente Marco Maia, da Câmara dos Deputados, para que nós possamos priorizar essa matéria. Paralelamente, eu já conversei com a presidente Dilma para que, se não for o caso dessa matéria caminhar com a velocidade que nós esperamos em função da Copa do Mundo, das Olimpíadas, para que ela coloque esse tema como prioridade do governo, em medida provisória, como aliás ela fez com outras matérias que não caminharam. Mas eu espero que nós possamos votar também rapidamente na Câmara dos Deputados. No próximo bloco, a história e os primeiros filmes exibidos no Cine Teatro Cuiabá, que comemora 70 anos. A gente volta em 1 minuto.